Fala galera, beleza? Hoje trago um vídeo com 10 dicas que eu julgo que são as principais melhorias da versão Lollipop do Android. É um vídeo para você que já está utilizando o Lollipop ou vai receber essa versão em breve no seu smartphone, ou até mesmo para você que quer saber quais são essas melhorias da nova versão do Android. O vídeo tem aproximadamente uns 18 minutos, mas passa bem rapidinho. Todas as dicas eu acredito que são dicas bem funcionais, que vão te facilitar bastante no seu dia a dia, tá legal? Então fica ligado e vamos lá! A primeira dica, pessoal, é a criação de usuários secundários que o Lollipop permite que façamos. Vou baixar aqui a barra de notificações. Repare que eu tenho um ícone aqui de proprietário, que é o meu usuário, e eu tenho as opções de colocar um convidado ou adicionar um outro usuário. No caso de um convidado, ele já é uma configuração padrão que ele vai permitir que eu empreste o meu celular para alguma pessoa utilizar e ela não tem acesso aos meus aplicativos. Apenas aqui vai abrir os aplicativos de fábrica, não vai abrir aqui, por exemplo, a minha conta de Gmail, Ela tem que configurar o Gmail dela. Então é como se eu estivesse emprestando mesmo o celular para essa pessoa. E a outra opção que eu tenho, vou voltar aqui em mais configurações, é de adicionar um outro usuário. Então eu posso vir aqui, vou voltar aqui para a opção que é o meu proprietário, o Everton Viana, que é o usuário proprietário, só ele pode incluir outro usuário. E eu posso criar um outro usuário. Então eu posso ter dois usuários pro Lollipop mais um convidado. Então eu vou adicionar aqui um usuário e ele vai ter aplicações próprias dele, ele vai conseguir inclusive personalizar a sua versão do Lollipop para ficar totalmente diferente da minha versão. Então aqui no caso, repare que já mudou aqui o papel de parede, e trouxe aqui a tela de boas-vindas. É como se eu estivesse mesmo iniciando o celular pela primeira vez. E me pede agora para adicionar uma conta do Google. Como eu apenas quero fazer um exemplo aqui, eu não vou adicionar uma conta do Google, tá? Mas aí no caso, se você for ter um outro usuário, você configura uma conta do Google para ele. Então eu vou estar aqui para pulando. Vou colocar aqui o meu nome de usuário. Então eu vou colocar aqui Android. Não tem sobrenome. E pronto, agora ele está configurado com um segundo usuário para utilizar. Então aqui, ok. Repare então que é como se eu tivesse ligado o celular pela primeira vez, Ele traz aqui as aplicações padrões. Eu posso instalar apps e as apps que eu instalar nesse perfil de usuário não vão ser visualizados pelo usuário principal. Então aqui eu até configuro aqui minha conta do Gmail, a Play Store. No caso, eu não tenho um usuário do Gmail, então ele vai me pedir para adicionar um usuário. E aí, para eu alternar agora entre usuários, eu preciso apenas vir aqui na abinha de usuários. Eu tenho agora o usuário Android for All, o meu usuário principal e um convidado. E isso é bom, pessoal, porque em relação a, por exemplo, se você quiser emprestar o seu celular para alguém, você consegue inclusive configurar aqui nos usuários. Deixa eu vir aqui em mais configurações. Você, como usuário proprietário, você inclusive pode dizer que esse usuário secundário ou usuário convidado, ele não possa fazer ligações. Permita apenas utilizar as aplicações do celular, mas não permita que ele faça ligações. E esse é o modo, então, multiusuários que o Lollipop traz para nós. A segunda opção, pessoal, é bem interessante, bem prático. É a opção de você bloquear algumas aplicações caso você empreste seu celular e a pessoa não vai conseguir tirar daquela aplicação, só utilizar ela durante o seu uso. E como que a gente faz isso, tá? Em configurações, a gente vai aqui em segurança, logo aqui embaixo. Primeira coisa a fazer é habilitar a fixação de tela como ativado. Então eu vou deixar aqui ativado. Feito isso, como que funciona isso, tá? Eu tenho aqui as aplicações que, por exemplo, estão em segundo plano aqui, no caso. Então, por exemplo, se eu for emprestar o celular para uma pessoa utilizar a calculadora, repare que eu tenho aqui embaixo, um clipezinho aqui, para eu fixar essa aplicação. Então, por exemplo, se eu quiser que a pessoa utilize só o telefone, por exemplo, eu venho aqui no telefone para ele passar para a primeira aba, e aí basta eu clicar aqui no clipezinho e colocar iniciar. Então a pessoa vai conseguir utilizar somente o meu telefone. Se ela clicar aqui para voltar, ela não consegue. Inclusive, se clicar aqui também no home, não vai funcionar
não vai conseguir de maneira alguma, ó, os botões aqui embaixo não vão funcionar. E se ela tentar reiniciar o celular, também não vai. Então, ó, deixa eu puxar aqui um tempinho para voltar aqui, ó, não vai, tá? Então ela não vai conseguir sair dessa aplicação. Para que ela saia da aplicação, ela precisa segurar junto esses dois botões, tá? Então vai segurar junto aqui, opa, acho que eu não apertei junto, deixa eu apertar junto aqui. Pronto, para sair da aplicação, só que vai cair na tela de bloqueio. Então é um modo de eu fixar a aplicação para que a pessoa ou a criança, no caso, se eu for emprestar para ela jogar um joguinho, ela não consiga sair dessa aplicação. E é bem interessante porque você pode fazer isso com jogos, com todos os apps do seu celular para você fixar. Então repare que o clipezinho aparece apenas na primeira aba, mas caso você queira, por exemplo, fixar uma última aqui como o Twitter, basta abrir ele e depois já vir aqui na opção de listar os aplicativos, pronto, eu fixo aqui no caso. O aplicativo entrego para a pessoa, ela pode utilizar à vontade, mas não vai conseguir sair dele, tá? Para sair ela vai precisar, no caso, quando ela me devolver, eu faço a opção aqui de segurar os dois, volta para a tela de bloqueio e pronto, utilizo o meu celular. Ops, vou bloquear. Utilizo o meu celular, aí eu posso emprestar tranquilo para uma criança, por exemplo, meu filho utilizar, brincar no joguinho, sem ter medo dele sair da aplicação e fazer alguma outra bobagem aí, apagar alguma coisa, mexer em outros aplicativos. A terceira dica, pessoal, é referente à implementação de modos de notificações que você tem agora com o Lollipop. Então, sempre que você apertar a tecla de volume, vai vir as opções nenhum, prioridade ou tudo. E o que faz essas opções, tá? O modo nenhum, na verdade, vai fazer com que você não receba nenhum tipo de notificação sonora por um tempo indefinido ou por algum tempo que você vai pré-estabelecer aqui de horas. Ou seja, se você for numa sessão de cinema, não querer receber nenhuma notificação de ligação, mensagens, você pode colocar aqui como determinar, por exemplo, 2 horas. Passadas essas 2 horas, ele automaticamente muda para o modo tudo e aí você consegue receber outras notificações. O modo prioridade funciona como? Você pode colocar também por tempo ou tempo indefinido e clicando aqui na engrenagem, você consegue colocar o que você quer que receba notificações sonoras, ou seja, de lembretes, ligações ou mensagens. Neste caso, então, eu vou colocar aqui que eu quero receber apenas notificações sonoras de ligações. E, inclusive, eu consigo colocar que essas ligações sejam apenas de contatos que são meus favoritos, ou seja, somente contatos com estrela, qualquer pessoa ou somente contatos que estejam na minha lista, né, de contatos. Ou seja, se ela não estiver na minha lista de contatos, eu não vou conseguir receber uma notificação sonora dela, eu não vou ser interrompido. E mesmo aqui no caso de mensagens, ou seja, eu não vou receber notificação sonora de mensagens, ela continua aparecendo na minha tela de bloqueio, só que ela não vai fazer a notificação de som, tá? Eu consigo colocar aqui em configurações, como eu estou no modo prioridade, em som e notificação, eu consigo aqui, aqui embaixo, notificações de aplicativos, gerenciar minhas aplicações para ver qual delas é prioritária. Então aqui no caso o Gmail, ou seja, o Gmail ele está como prioridade, ou seja, mesmo que eu coloque eu não quero receber notificações de mensagens, pro Gmail eu vou receber essa notificação porque ela está como prioridade. E aqui eu também coloquei pro WhatsApp como prioridade. Eu vou tirar aqui a do WhatsApp para que vocês vejam. Repare que eu tenho um ícone aqui de estrela mostrando que eu estou no modo prioridade. E eu vou me mandar uma mensagem aqui para fazer o teste. Mandei a mensagem, meu celular não tocou, não fez nenhuma notificação, mas repare que a notificação do WhatsApp está aqui na tela inicial, né? Mas ela não fez nenhuma notificação de som. Se eu quisesse ser notificado por som, eu posso ir lá nas configurações e aí setar, por exemplo, para que somente o WhatsApp seja prioritário. Então eu venho aqui em notificações de aplicativos, vou lá em WhatsApp, vou colocar que ele é prioridade, ou seja, agora eu vou receber uma notificação sonora. Pronto, ou seja, eu recebi a notificação agora do WhatsApp porque eu coloquei ele no modo prioridade.
e o modo tudo, que vai fazer você receber qualquer tipo de notificação, inclusive de ligações ou aplicativos. E você pode, inclusive, pessoal, não precisa ir em configurações, tá? Você pode segurar aqui em cima do aplicativo, ele vai mostrar esse ícone aqui de ir. E aí aqui também você também tem um atalho para chegar naquela mesma tela para mudar aqui o modo prioridade. Vocês repararam também que quando eu recebi uma notificação, vou fazer um exemplo novamente, a tela acendeu. Eu recebi a notificação e a tela acendeu. Caso você não queira que a tela acenda assim sozinho, você pode ir aqui em configurações, em tela ambiente, ativar tela quando chegarem notificações. Você desliga. Dessa maneira, quando você receber algum tipo de notificação de mensagem, a sua tela não vai ligar sozinha. Outra implementação do Lollipop é a questão de você conseguir reiniciar o seu celular sem perder, sem resetar, por exemplo, as aplicações que você está com ele aberto. Então, que por exemplo, eu estou aqui no segundo plano com Facebook, Instagram, Twitter. Eu vou estar navegando aqui na minha página de perfil, eu vou reiniciar o celular, tá? Então eu vou desligar aqui para ligar ele novamente. Desligou, agora eu vou ligar ele novamente. Reiniciou aqui, então no caso. E repare que todas as aplicações que eu estava com elas abertas, né, em segundo plano, elas continuam aqui. Então eu consigo utilizar elas normalmente, mesmo reiniciando, né? Elas continuam aqui abertas e acaba não limpando as aplicações em segundo plano. Outra implementação interessante do Lollipop é que agora, quando você coloca o carregador USB, após alguns minutos, ele já vai te mostrar aqui embaixo quanto tempo falta para carregar e chegar a 100% da sua bateria. Aqui no meu caso ele está carregando e eu tenho 25 minutos até concluir e chegar no 100%. Outra melhoria referente à bateria, indo aqui em configurações, bateria. Para isso você precisa estar com o carregador desligado, tá? Você tem a opção aqui de menu economia de energia. Como que funciona? Você colocando ele como ativado, repare que a barra inferior e superior vão ficar laranja. Ele já vai reduzir automaticamente o brilho e vai fazer várias outras funções, como o aplicativo de segundo plano, e também em relação ao modo vibração, para diminuir o consumo da sua bateria, tá? Então você pode deixar isso ativado ou você pode deixar ele desativado. E aqui em ativar, você pode escolher que quando ele chega a 5% ou 15% da sua bateria, ele liga esse modo economia automaticamente. Desse modo você consegue aí ganhar alguns minutos a mais de bateria e também ser avisado que a sua bateria está acabando. Uma coisa que muitas pessoas precisavam nas versões anteriores do Android é fazer root do seu celular para conseguir gravar a tela. E com o Lollipop você não precisa mais de root, tá? Você pode apenas fazer o download de um app que grava a tela e aí você consegue gravá-la sem precisar fazer o root. Então eu vou colocar aqui para gravar a tela, só um exemplo, né? Vou navegar aqui entre algumas telas. Vou voltar, deixa eu fechar aqui a notificação. Pronto, gravei a tela, vou lá na galeria para mostrar para vocês como ficou. Deixa eu fechar a aplicação. E aqui está a gravação da tela, sem precisar de root, tá? Isso é uma implementação bem legal do Lollipop, né? Que agora você consegue salvar e gravar a sua screen em vídeo sem precisar de root. E uma implementação do Lollipop que já existia em algumas customizações do Android, como a ZenUI da ASUS, é a notificação na tela de bloqueio. Isso agora é nativo do Android Lollipop. Então sempre que você receber uma notificação, você tem a opção de exibir ela aqui na tela de bloqueio. Mas repare que ele exibe a pessoa que está enviando a notificação ou o aplicativo, né, e uma prévia da mensagem. E às vezes você quer ter essa privacidade e não exibir isso na sua tela de bloqueio. E como que você faz para tirar isso, tá? Você pode vir aqui em configurações, em som e notificação. Você pode colocar aqui na opção com o dispositivo bloqueado, não mostrar notificações. Dessa maneira, a sua tela de bloqueio não vai mostrar nenhum tipo de notificação, tá? Essa é uma das maneiras. Tem outras maneiras também de você fazer isso.
você pode colocar como não mostrar notificação, mostrar o conteúdo das notificações como estava antes, ou ocultar o conteúdo confidencial das notificações. Ou seja, desse modo, todas as notificações vão estar ocultas. Você consegue apenas ver qual que é o aplicativo que mandou a notificação, mas não consegue ver nem a pessoa e nem o conteúdo. E você consegue personalizar inclusive mais, tá pessoal? Você consegue, vou tirar aqui, eu vou colocar mostrar todo o conteúdo, ou seja, ele vai voltar a mostrar todo o conteúdo, mas você consegue personalizar inclusive para colocar algumas aplicações específicas. Então você pode vir aqui, por exemplo, na barra de notificações, segurar sobre o aplicativo e vai aparecer essa opção e aí você coloca que ela é confidencial, ou seja, para todas as demais notificações elas não vão estar ocultas, mas por exemplo o WhatsApp agora esse conteúdo está oculto. E aí você pode fazer para vários outros aplicativos. Você pode fazer tanto por aqui segurando, né, o dedo e ir na opção i, ou você pode também ir lá em configurações, em som e notificação, notificações de aplicativos e estar aí personalizando aplicativo por aplicativo. Vou colocar por exemplo aqui o WhatsApp, por exemplo, ele já está prioridade e confidencial. Eu posso colocar para qualquer outro aplicativo, tá bom? Vou colocar aqui para o Facebook. Que ele é confidencial. E agora repare que as notificações do Facebook vão ficar apenas Facebook e conteúdo oculto. E aí é outra maneira de você personalizar e customizar a sua área de bloqueio do seu celular. A outra dica em relação ao teclado que o Lollipop traz é um design diferente, um design branco, não tem separação entre as letras e tem gente que está acostumado com o design do teclado da versão KitKat. E a dica que eu dou é que você consegue sim voltar pro design antigo, tá? Para isso você precisa ir em configurações, idioma e texto. Em teclado do Google, você clica em aparência e layouts. E aí em tema, você muda do material light para o Holo Blue. Feito isso, alterou, repare que agora você vai estar com o teclado no estilo como ele era na versão do KitKat. Uma coisa legal do Lollipop, pessoal, é que você consegue configurar dispositivos inteligentes para fazer o desbloqueio da tela do seu celular, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, eu estou utilizando um fone de ouvido, você pode utilizar um smartwatch, um controle ou qualquer outro dispositivo Bluetooth com o seu celular. E aí você vai em configurações, aqui no meu caso, o meu celular já está bloqueado, e eu vou em segurança, Smart Lock, tá pessoal? Em Smart Lock você consegue, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu padrão. No caso aqui você consegue configurar para lugares confiáveis, ou seja, sempre que você estiver próximo de um local, por exemplo, na sua casa, o seu celular não vai pedir o padrão de desbloqueio, ou por rosto, voz ou detecção de corpo, tá? No caso aqui eu vou mostrar como que a gente coloca dispositivos confiáveis. Eu já parei o meu fone de ouvido, tá? Então eu vou colocar aqui como conectado, você pode adicionar outros dispositivos caso você tenha. Uma vez que eu coloquei, no caso aqui ele vai avisar que esse dispositivo, que é um fone de ouvido, ele não possui um modo de desbloqueio. Então, sempre que o meu celular estiver próximo do fone de ouvido, ele não vai mais pedir o desbloqueio manual. Então repare que agora, quando eu ligar o meu celular, ele não pede mais o bloqueio, porque ele já identificou que ele está próximo do fone de ouvido. No caso, se eu quiser, por exemplo, eu vou desligar agora o meu fone de ouvido, desliguei, e agora no caso, ele vai pedir a senha para mim. E para finalizar, como não poderia faltar em uma versão do Android, é o Easter Egg, né, que sempre fica escondidinho aqui nas versões do Android, né? Então aqui em sobre o telefone, você vai vir aqui na versão do Android, vai ficar apertando várias vezes, ele vai aparecer aqui o pirulito do Lollipop, e aí você apertando várias vezes, e depois segurando e puxando, ele vai abrir um joguinho aqui no estilo Flappy Bird, mas bem mais difícil inclusive. Vou jogar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, é bem difícil. Então é um easter egg, apenas uma curiosidade aí, que em todas as versões do Android ele tem, né? Então aqui, pelo menos dessa vez, eles implementaram um joguinho aqui, um passatempo aí para você estar brincando e se divertindo. E é isso, pessoal, bem legal as funcionalidades, né? Eu acredito que por mais que você não utilize as 10 funcionalidades,
É legal você saber o que o Android te proporciona na sua totalidade, porque se em algum momento você precisar, você sabe que tem e sabe como utilizar. E como você viu, o Android ele tá mais bonito, tá com uma cara nova, nada assim tem um corte seco, ou seja, todas as ações têm uma animação, tem uma transição, então eu achei ele mais fluido e mais bonito. Quero também agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, contribuiu com o seu like, vai compartilhar, que isso ajuda bastante aí na divulgação do vídeo, no crescimento do canal. E se você não é inscrito, já aproveita, inscreva-se aí, clica no botãozinho inscrever-se, que semanalmente eu produzo vídeos aqui para o canal, sempre com conteúdo Android para ajudar você, legal? Eu quero me despedir por aqui, desejar tudo de bom para você, um abraço e até a próxima! Porque são assim, funcionalidades... Agora, guardinha. Pô, são 2 horas da manhã, galera.